Questão 2. O vetor campo elétrico do campo gerado por uma carga pontual, Q igual a 8 microcoulomb, colocada no vácuo, tem intensidade de 200.000 newtons por coulomb. No ponto P, situado a uma distância d da carga geradora, na direção horizontal, sendo a constante dielétrica do vácuo 9 vezes 10 a 9 newton vezes metro quadrado por coulomb ao quadrado, a constante eletrostática do vácuo, determine. Primeiramente, lembrar que 1 micro é 10 a menos 6. Agora a gente vai resolver a letra A. Na letra A, ele quer saber o valor da distância D. Qual é a distância que o campo elétrico de intensidade de 200 newton por coulomb atua até nesse ponto P, né? Então, nosso objetivo aqui é procurar a distância. Mais uma vez, nós vamos utilizar aquela segunda equação, só que ela modificada. Aqui nós vamos substituir os dados. Vai ficar 9 vezes 10 a 9. A carga é de 8 vezes 10 a menos 6. E o campo é 2 vezes 10 a quinta. Nós vamos simplificar, então, o 8 e o 2 por 2. Tanto no numerador como no denominador. Vai ficar 9 vezes 10 a 9, que eu não mexi na constante. 8 dividido por 2, 4, vezes 10 a menos 6. E embaixo nós temos aqui 1 vezes 10 a quinta. O nosso intuito agora é trazer esse 10 à quinta para o numerador. Tá positivo, o expoente passa negativo. Vai ficar 9 vezes 10 a 9, 4 vezes 10 a menos 6, e o 10 à quinta, 10 a menos 5. Nós vamos pegar agora e vamos multiplicar 9 vezes 4, que dá 36. Nós temos multiplicação de bases iguais. Na multiplicação de bases iguais, conservamos a base e somamos os expoentes. Primeiro, então, menos 6 com menos 5 dá menos 11. Menos 11 com mais 9 dá menos 2. 36 é o mesmo que 6 ao quadrado. A gente vai colocar, então, a raiz quadrada de 6 ao quadrado vezes 10 a menos 2. Esse 6 sai da raiz, fica 10 a menos 2 sobre 2. Então, dá 6 vezes 10 a menos 1, que é 0,6 metros, ou 60 centímetros. Essa é a nossa resposta aí da questão da letra A. Na letra B, ele quer a intensidade da força que age sobre uma carga de prova de 1 vezes 10 a menos 7 coulomb, colocado nesse ponto P. Na letra B, ele quer saber a intensidade da força quando você coloca uma carga de prova aqui, uma carga de prova positiva, de 1 vezes 10 a menos 7 coulomb. A força, então, vai ser a intensidade do campo vezes essa carga de prova. A intensidade do campo foi dada aqui, é 2 vezes 10 a quinta, e a carga de prova é 1 vezes 10 a menos 7. 2 vezes 1 é 2. A gente vai conservar a base e vai somar os expoentes. Então, vai ficar 2 vezes 10. Agora, menos 7 mais 5, menos 2 newton. Isso é a mesma coisa de pegar a vírgula que tá aqui e passar 2 casas para a esquerda. Então, vai ficar 0,02 newton. Na letra C, ele quer a direção e o sentido da força, comparando isso com a direção e o sentido do vetor campo elétrico nesse ponto P. Como a carga geradora ela é uma carga positiva, no ponto P nós temos uma carga também positiva. Essa carga geradora ela vai ter um campo elétrico voltado para fora da carga. Como a gente tem uma carga de prova positiva, nós vamos ter uma força
na mesma direção e no mesmo sentido do campo elétrico, só que a intensidade muito menor do que a do campo, porque 0,02 newton é muito menor do que 200.000 newton por coulomb. Então, os tamanhos dos vetores são diferentes. Questão 3. A intensidade do vetor campo elétrico num ponto P é de 600.000 newton por coulomb. Uma carga pontiforme Q, igual a 3 microcoulomb, colocada no ponto P, ficará sujeita a uma força elétrica cuja intensidade, então aqui a gente quer saber qual é a intensidade dessa força nesse ponto P. Para saber a intensidade da força no ponto P, a gente utiliza essa fórmula aqui, que é a primeira do roteiro de vocês, só que modificada, colocando em evidência a força. E a letra A diz que para fazer esse cálculo, a gente necessita da constante do meio em que a carga se encontra. Em nenhum momento vocês vê o K, que representa a constante do meio aqui. Então, não pode ser a letra A. Na letra B, ele diz que para o cálculo a gente necessita da distância. Também não tem distância nessa equação, então não pode ser a letra B. Para verificar, então, a gente vai ter que fazer o cálculo. A gente tem que calcular a intensidade da força que atua num ponto P. Para calcular a intensidade da força, eu uso a equação 1 modificada, colocando em evidência a força. Então, a gente sabe qual é a intensidade do campo elétrico nesse ponto P, que ele menciona na questão, e sabemos a carga de prova. Substituímos, então, fica 6 vezes 10 à quinta, vezes 3 vezes 10 a menos 6. Aqui, nós vamos pegar o 6 e o 3 e vamos multiplicar, depois vamos conservar uma das bases. 6 vezes 3 é 18, conserva a base 10 e somos expoentes. 5 menos 6 é menos 1. Menos 1 significa, então, que eu vou pegar uma vírgula que está aqui e eu vou trazer ela uma casa para a esquerda. A força, então, é de 1,8 newtons. A alternativa correta, então, é a letra E. Duas esferas estão eletrizadas com carga QA e QB e a figura representa as linhas de força na região. Podemos afirmar que QA é positiva, QB é negativa e a quantidade de carga em QA é maior do que a quantidade de carga em B. Letra B, QA é positivo, QB é positiva e QA é menor que QB. Letra C, QA é negativa, QB é positiva e QA é maior que QB. Letra D, QA é negativa, QB é positiva e ambas são iguais. Letra E, QA é negativa, QB é negativa e QA é menor que QB. Lembrando que aqui eles dizem que a quantidade de carga em módulo é igual ou maior ou menor, tá? Bom, primeira coisa que a gente tem que verificar é as linhas de campo de cada carga, porque as linhas de campo vão indicar se a carga é positiva ou negativa. Lembrando que a carga, quando ela é positiva, as linhas de campo sempre estão saindo dela e não entrando. Na carga A gente tem as linhas de campo com sentido entrando nela. Portanto, a gente já sabe que a carga A é negativa e não positiva. E que a carga B é positiva, porque as linhas de campo dela estão saindo dela. A gente já pode, então, aí desconsiderar a letra A letra B e a letra E. Por quê? Porque na letra A, na letra B, diz que a carga é positiva. A gente já sabe que ela não é positiva, ela é negativa. E na letra E, diz que ambas são negativas e a gente sabe que a carga B é positiva porque as linhas estão saindo. Outra coisa que a gente pode verificar é a quantidade de linhas de campo da carga A e a quantidade de linhas de campo da carga B. Quem tem mais linhas de campo é a carga A. Portanto, elas não podem ser iguais em módulo. A carga A é maior que a carga B. Então, a alternativa correta seria a letra C.